Olá, bom dia! Estamos no ar com Notícias do Campo, com as informações do agronegócio aqui do Noroeste Paulista. Na edição de hoje você vai conferir. Pecuaristas devem ficar atentos à vacinação contra a brucelose. A dose deve ser feita dos 3 aos 8 meses no animal. E também na Dica Animal vamos falar de uma doença que o cachorro pode transmitir para o gado. Você conhece? É bem interessante. Vamos mostrar também o segredo de um profissional especialista em decorar ambientes com as flores. Uma mais linda que a outra. E você vai conhecer um pouquinho da história dele. Na receita da semana, nossa dica é estrogonofe de peixe com camarão. Está imperdível. Tudo isso agora aqui no Notícias do Campo. Começamos o programa de hoje falando da vacinação contra a brucelose. No estado de São Paulo, essa vacinação é obrigatória desde 2002, quando foi instituído pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. Ela é uma doença crônica causada por bactérias que são transmitidas pelos laticínios não pasteurizados ou pelo contato com animais ou a carne infectada. A estudante de jornalismo Gabriele Ferreira tem mais informações. O criador, que tem fêmeas bovinas e bubalinas, deve estar atento ao calendário de vacinação contra a brucelose no estado de São Paulo. A vacinação é feita uma única vez, somente em fêmeas com idade entre 3 e 8 meses de idade. Ao meu lado, o médico veterinário responsável pela Casa da Agricultura de Votuporanga, Ricardo Gomes. Como é feita a vacinação? A vacinação é feita em fêmeas, de 3 a 8 meses, pela a vacina B19, e ela, uma única vez, ela já permite que o animal não apresente o aborto, mas possa ocorrer que uma grande local onde tem as infecções, acima de 24 meses, podem apresentar a doença. Mas com essa pressão, ele evita um pouco essa pressão de você ter. E é uma vacina subcutânea, somente feita por médico veterinário cadastrado na Defesa Agropecuária. E por que essa vacinação é importante? Ela é importante porque a brucelose é uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode transmitir dos animais para o ser humano. E onde tem essa doença, pode ter problemas com restrições na exportação de carne e outros produtos, até mesmo lácteo, para outros países. Então, por ser um problema de zoonose, ou seja, doença, então os médicos veterinários, tanto na Defesa Agropecuária ou como um todo no estado de São Paulo, têm que auxiliar para que essa doença tenta ser erradicada no nosso estado ou no nosso país, de um modo geral. E quais os sintomas da doença no animal? Os sintomas, principalmente nas fêmeas, a gente pode observar que elas podem o aborto no último terço de gestação, e nos machos a orquite, ou seja, a inflamação dos testículos, e esse animal chega a ter a infertilidade. Para as fêmeas, elas podem abortar na primeira vez. O produtor às vezes percebe que não tem mais problema, mas ela está contaminando todo esse ambiente. Por quê? Porque ela é uma portadora e ela deve ser sacrificada ou para um frigorífico que aceite o abate desses animais. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que, feita a vacinação, é preciso observar o prazo para a declaração ao órgão oficial de defesa agropecuária. As vacinações contra a brucelose realizadas entre dezembro de 2014 e maio de 2015 devem ser declaradas até o dia 7 de junho. Obrigada pelas informações, Gabriele. Assim como a febre aftosa, o pecuarista deve ficar atento também ao calendário de vacinação da brucelose, como a gente mostrou na reportagem. E olha só, a produção de leite da Argentina deve passar a ser mais de 11 toneladas neste ano. Uma leve alta em relação ao nível alcançado em 2014. Isso de acordo com o Serviço Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A projeção é menor do que as estimativas iniciais por causa das condições meteorológicas desfavoráveis nas principais áreas produtoras, como o excesso de chuvas que teve entre janeiro e março. A previsão para 2016 é que a produção avance para quase 12 milhões de toneladas.
E você sabia que o cachorro no campo pode transmitir algumas doenças para o gado? Por isso é preciso muita atenção, como explica pra gente na nossa Dica Animal o veterinário Ricardo Gomes. Hoje a dica animal que nós vamos falar sobre Neospora canino, a neosporose, uma doença que chegou aí pelo nosso conhecimento no Brasil em meados nos anos 90, né, para o início até dos anos 2000. Pouco se falavam dessa doença e hoje ela é muito comentada sobre a questão dos abortos ocasionados pela essa parasitose, né? Que é um protozoário, a transmissão é feita pelos cães, por isso que é Neospora canino. Como que ocorre essa transmissão? A gente pode observar que os cães, ao ingerir carnes cruas ou as vísceras desses bovinos, como é tradicional, o pessoal às vezes na propriedade acaba abatendo esses animais e dá esses restos de carne cru, né, a esses cães que têm um hábito carnívoro, né, os cães são carnívoros. Então, pela essa ingestão, eles pegam esses cistos que estão nas carnes. E isso, a partir do seu intestino, o protozoário está ali. O que pode ocasionar para o cão? O cão pode ter problemas neurológicos, semelhante até mesmo como um diagnóstico diferencial para o médico veterinário, como a sinomose, a toxoplasmose, né? Só que não é grandes problemas que ocasiona nos cães. Muito raro se vê isso, até mesmo porque nós estudamos muito pouco sobre os cães, né? Mas um dos maiores problemas é os cães e o convívio junto aos animais. Então, como que esses animais, o gado bovino, vai estar tendo a ingestão desse protozoário? A partir das fezes dos cães, né? Então, o gado vai ingerir, principalmente as fêmeas, a fêmea bovina, as vacas, ingere e aí vai ocasionar o aborto. E o aborto ocasionado por esse protozoário Neospora canino. O que se pode fazer? No mercado tem as vacinas, mas de eficácia, todas as vezes são testadas essas eficácias, né? Mas o principal é a prevenção, evitar cães junto com os bovinos, que é difícil porque nós temos hoje cães que arrebanham os bovinos, né? Então, você evitar de dar carne crua ou víscera a esses cães. Essa foi a dica animal de hoje. Muito bacana, né? E se você tem alguma dúvida sobre doenças ou mesmo curiosidade sobre animais, pode encaminhar sua sugestão para o nosso e-mail noticiasdocampo@tvunifev.com.br. E nós vamos falar agora de um profissional que tem como hobby trabalhar com as flores. Nós conhecemos um decorador aqui em Votuporanga que trabalha com diversas variedades. E para mantê-las bonitas o tempo todo, ele tem um segredo bem especial e é o que você confere agora. Não é preciso muito para saber que aqui mora um apaixonado por plantas. Mas é bem debaixo desse quiosque mesmo que a gente comprova isso. Com as mãos habilidosas, Calil, como é carinhosamente chamado, monta o arranjo de flores em poucos minutos. Atividade que começou por acaso, há 7 anos. Eu comecei com uma brincadeira. Fui fazendo festas de um primo, de um amigo e depois comecei profissionalmente. As flores são selecionadas uma a uma, astromélia, lírio, lisiantro e rosas, com cores para todos os gostos. Toda semana ele recebe em média 600 maços, que vêm direto de Olambra e Campinas. Um custo que chega a R$5.000 por semana e cerca de R$20.000 por mês. As mais pedidas são as rosas. Cada detalhe chama a atenção do decorador. A beleza de cada uma e a diversidade de cores. Eu uso as flores maiores e depois eu completo com as menores, o Aster, Gypsophila, para dar uma leveza nos arranjos e o melhoramento deles também. E para manter tanta beleza por algum tempo, o segredo é o cuidado especial que ele tem com cada uma delas. A estufa é o diferencial. Aqui elas ficam o dia todo armazenadas em uma temperatura de 6 graus, o que garante a qualidade e a beleza por até 45 dias.
As rosas, principalmente, não aguentam umidade, então ela tem que ter umidade no caule e não na flor. Então tem que ser a temperatura baixa e as flores mantidas no floral bem umedecidos. E Calil não se cansa de apreciar. Ele chega a trabalhar aqui 12 horas por dia, o que não importa muito para ele. Ver o trabalho de um buquê como este pronto é recompensador. É uma maravilha. Terapia, a gente só se sente bem, trabalha com coisas bonitas e dá uma grande paz fazer isso. Eu fico até 24 horas seguidas trabalhando. Que quando a gente pega até 3, 4 festas, eu rodo à noite fazendo arranjos e nem percebo que passou tantas horas seguidas. E no próximo bloco temos dicas de plantas. O destaque de hoje é para figueira. E ainda tem receita da semana. E nós vamos ensinar para você um delicioso estrogonofe de peixe com camarão. É bem diferente, não perca.